Por que o rei Herodes quis matar as criancinhas de Belém? É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, deixa seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Antes de entrar na aula, eu tenho um recado muito importante para você. Todos os nossos cursos de teologia com material impresso estão com 50% de desconto. E todos os nossos cursos de teologia online, 70% de desconto. Olha que oportunidade para você estudar com a gente. Para fazer a sua matrícula, é só acessar o link que está aí na descrição. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nós estamos estudando o Novo Testamento capítulo por capítulo. Começamos pelo primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo escreveu Mateus. Este já é o terceiro vídeo e neste vídeo vamos estudar o capítulo número 2. Já ia me esquecendo, todos os slides que eu apresento durante a aula ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho baixar este material porque ajuda muito no aprendizado. Vamos agora para a divisão do capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu Mateus, que é formado de 23 versículos. Na primeira parte, vai do primeiro versículo até o versículo 12. O assunto, os magos do Oriente. Segunda parte, do versículo 13 até o 18. O assunto, a fuga para o Egito, a matança dos inocentes. Terceira e última parte, vai do versículo 19 até o 23, que é o último versículo, e o assunto, a volta do Egito. Vamos para a primeira parte, os magos do Oriente. Vamos ler os primeiros 6 versículos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e, com ele, toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Quem registrou essa profecia foi o profeta Miqueias, mais ou menos no 8º século. Ela está no capítulo 5, versículo 2. Observe: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É esta a profecia que Mateus citou no Evangelho. Nós vimos que os magos vieram do Oriente, nós não sabemos quantos são. A tradição diz 3, mas existem estudiosos que dizem que foram 12 magos, o número varia muito, mas a verdade é que não sabemos quantos são de fato. O que sabemos é que mais de um, e que eles vieram do Oriente. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa bíblico? Observe, eles estão aqui, logo o Oriente é esta região. Alguns estudiosos dizem que eles vieram aqui da Pérsia, que é mais ou menos esta região.
mas não tem como provar. Só sabemos que vieram do Oriente. E esta é a localização de Belém, onde Jesus nasceu. Está a mais ou menos a 10 quilômetros de Jerusalém. Vamos ler agora mais alguns versículos, do 7 ao 12. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e, quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Os estudiosos interpretam esses magos como astrólogos, aqueles que tinham conhecimento do comportamento dos astros, das estrelas. E podemos notar também que, de fato, eram pessoas importantes, porque tiveram um encontro com o rei Herodes. Vamos continuar a leitura. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso, mirra. E, tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Veja que Deus sabia a intenção de Herodes. Herodes estava agindo de má fé. A intenção dele era matar Jesus. Ele não queria adorar Jesus, mas Deus avisou os magos em sonho e eles voltaram para a sua terra. Observe o nosso mapa novamente. Eles estavam em Belém e foram para o Oriente. Ampliando o mapa, alguns estudiosos dizem que eles eram da Pérsia, que fica mais ou menos nesta região, mas não tem como provar. Vamos agora para a segunda parte, que vai do versículo 13 até o 18. O assunto é fuga para o Egito, a matança dos inocentes. Vamos ler os versículos 13, 14 e 15. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Você sabe qual foi o profeta que disse essas palavras? Foi o profeta Oséias, está registrado no capítulo 11, no primeiro versículo. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Esse texto foi escrito mais ou menos no século VII antes de Cristo. Olha como a palavra de Deus se cumpre. Vamos ver no nosso mapinha onde ficava o Egito. Observe, ficava a mais ou menos 550 quilômetros de Belém. Segundo os estudiosos, a viagem demorou mais ou menos 19 dias, 20 dias, de Belém até o Egito. Veja que foi uma viagem longa. Vamos agora ler dos versículos 13 ao 18. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouve-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque eles já não existem.
Vamos ver o texto do profeta Jeremias, está no capítulo 31, versículo 15. Assim diz o Senhor: ouve-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. O profeta Jeremias está situado mais ou menos no século VII antes de Cristo. Veja novamente o cumprimento fiel da palavra de Deus. Um outro detalhe, os estudiosos dizem que Jesus tinha mais de 40 dias e menos de 2 anos. Portanto, quando a gente vê na tradição, final de ano, a montagem do presépio, é tudo muito bonito, interessante, mas não foi daquela forma que aconteceu. Como eu disse, os estudiosos dizem que quando os magos chegaram até a casa onde estavam José, Maria e o menino Jesus, ele tinha mais de 40 dias e menos de 2 anos. Por que nós sabemos disso? Porque Herodes mandou matar as criancinhas de 2 anos para baixo. Vamos agora para a terceira parte, que vai do versículo 19 ao 23. Assunto: a volta do Egito. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Ele disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E, tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Como o texto diz, por meio dos profetas, ele será chamado Nazareno, os estudiosos citam alguns profetas. Eu vou apresentar apenas 3 textos, que, segundo os estudiosos, são alguns dos textos que Mateus se referia. Observe, Isaías capítulo 11, versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Este renovo é que os estudiosos ligam à palavra Nazareno. Veja esse outro texto, Jeremias capítulo 23, versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como o rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Observou renovo de novo? Esta palavra que é linkada à palavra Nazareno, é esta a relação que os estudiosos fazem. Vamos ver mais um? Zacarias capítulo 3, versículo 8. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal de que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Novamente, esta palavra renovo que é ligada à palavra Nazareno. Mas onde ficava esta cidade, Nazaré, onde Jesus foi habitar? Observe, ela ficava mais ou menos 650 quilômetros do Egito, onde José, Maria e o menino estavam habitando. Eles viajaram mais ou menos 22 dias para chegar em Nazaré, onde eles vão ficar habitando. Na próxima aula nós já vamos para o capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Não vai perder a próxima aula. E não esqueça da promoção. Todos os nossos cursos de teologia com material impresso estão com 50% de desconto. E os nossos cursos de teologia online, 70% de desconto. Para participar da promoção, só acessar o link que está aí na descrição.
Tô indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.